Você sabe diferenciar a gastronomia da engenharia de alimentos? Ou o campo de estudo de ambas? Quais os respectivos campos de atuação e o impacto social que elas trazem? Será que o personagem Thanos do universo cinematográfico Marvel estava certo ao afirmar que a população não tinha mais salvação por conta da escassez de recursos? No episódio de hoje, vamos compreender a interface dessas duas profissões e como responder a essas perguntas. Eu sou o Lucas. Eu sou a Caris. E esse é o Engenharia de Quê? A carreira é uma ótima interdisciplinaridade. Na engenharia, não basta só olhar o técnico, pois os consumidores se tornaram mais exigentes quando o assunto é comida. Portanto, o conhecimento nessas áreas semelhantes pode ser o ingrediente secreto na sua formação. Para nos ajudar a discutir sobre esse assunto, convidamos Paulo Henrique, que é professor do curso de Gastronomia da Universidade Federal do Ceará, possui graduação em Química e concluiu o doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa. Professor, muito obrigado por participar desse projeto. Você poderia se apresentar para os nossos ouvintes? Oi, gente, é um prazer também estar aqui com vocês. Então, eu tenho essa minha formação em Química, né, e desde a graduação eu já me enveredei pela área de alimentos. Então, minhas bolsas de iniciação científica, todas foram voltadas para trabalhar com alimentos, na Embrapa, Agroindústria Tropical, mesmo na Universidade Federal do Ceará, sempre trabalhei com isso. E depois fui fazer mestrado e doutorado na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos. E anos depois de concluir o doutorado, eu ingressei como docente no curso de bacharelado em gastronomia. Logo que entrei, o curso era um curso novo, fui coordenador do curso durante os 4 primeiros anos de curso, então foi uma experiência boa, né, de entender a universidade como era e consolidar o curso, né, era o segundo curso de bacharelado do Brasil, então estava todo mundo aprendendo o que era, né, esse bacharelado em gastronomia. E aí, depois de passar desses anos, com 5 anos de curso, eu vi assim, a necessidade também de me aprofundar um pouco na gastronomia como formação. Então, fui fazer um pós-doutorado dentro do curso de Ciências Gastronômicas em Lisboa. Né? Passei um ano sabático para eu me aprofundar um pouco, principalmente da cultura, da gastronomia, e lá eu trabalhei muito com a gastronomia molecular. E também a ideia era trazer, né, essa experiência do mestrado, saber como era o cotidiano do curso, já que não existia aqui no Brasil, para a gente tentar aqui, né? E esse ano, agora em 2021.2, a gente inicia a primeira turma de mestrado em gastronomia do Brasil. E hoje eu começo agora também, de novo, como coordenador do mestrado. Meus parabéns pelo feito, professor. Acho que é algo muito importante para a área e para virtude de conhecimento no geral. Para dar início à nossa conversa, você poderia diferenciar para a gente a engenharia de alimentos e a gastronomia? E quais os campos de estudo de ambas as áreas? Nas duas, né, o que a gente tem em comum são os alimentos. E aí, elas se não fazem, né, elas deveriam se completar e se cruzar em várias etapas do processo produtivo do alimento, para ele chegar até o consumidor final. A engenharia de alimentos ela tem uma preocupação maior, né, com o processo de produção dos alimentos. Poderia dizer que o processo de industrialização do mesmo, e a gastronomia tem mais a função, né, de transformação final do alimento até o comensal, né, mas se tem uma preocupação hoje muito grande da gastronomia com toda a cadeia produtiva, né, desde o campo
tá, de onde se produz a matéria-prima, quem produz a matéria-prima, para que ela produz, até chegar à mesa do consumidor. Muito bom, professor. Agora você poderia falar quais as principais semelhanças e diferenças entre essas profissões nas suas áreas de atuação? Dentro da área de atuação, né, a gente vê mais o engenheiro de alimentos dentro da indústria. Então, acompanhando o processo, no desenvolvimento de um produto novo. E algumas vezes eu vejo também muito, né, aqui a gente vê muito engenheiro de alimentos em outros campos que, para mim, eu acho que não deveria estar, né, que é dentro de um supermercado, fazendo aquele controle. Eu acho que ali a gente tem outros profissionais, um tecnólogo de alimentos, e eu acho que o engenheiro de alimentos, algumas vezes, ele também está deslocado, né, ali. E já o gastrônomo, a gente tem duas diferenças grandes, né, entre o curso tecnológico e o bacharelado. No caso do tecnológico, ele tem todo um estudo para se aperfeiçoar na produção do alimento, na produção de um alimento, trabalhando no restaurante, né, e em setores da alimentação. Já o bacharel em gastronomia, ele tem desde a atuação como um docente, um professor, mas ele pode também trabalhar no restaurante. Mas ele pode trabalhar com a pesquisa, porque durante o curso ele estuda muito essa pesquisa, então, obrigatoriamente, ele não vai estar dentro de um restaurante preparando um prato. O que a gente entende do engenheiro de alimentos é que ele trabalha em larga escala, né, no processo da indústria, e que a parte do gastrônomo é algo mais específico, porque vocês procuram dar qualidade para o produto. Uma qualidade que se difere, digamos assim, porque a qualidade, eu acho, para o engenheiro seria resistência, seria dinamismo no processo industrial, e já iria se diferir no contexto do gastrônomo, né? Mas a gente vê hoje, né, o profissional, às vezes, a gente tem uma empresa aqui, que é um exemplo, uma empresa aqui de polpa de fruta, que a gente tem um estudante da engenharia de alimentos fazendo estágio, e um estudante da gastronomia também junto, os dois juntos. Então, eles trabalham junto ali no desenvolvimento de produtos, né? Um pensando assim, essa polpa aqui ele vai usar para quê? Lá no mercado. Como é que eu que estou no restaurante, gostaria de receber essa polpa? A quantidade que eu vou querer, e a preocupação, às vezes, do engenheiro de alimentos é essa, né? De eu saber fazer o processo, de conservar aquele produto, de fazer uma embalagem que não vá se romper, que mantenha a qualidade sanitária do produto, né? Então, cada um tem o seu espaço. Professor, é verdade que elas fazem parte das chamadas profissões do futuro? Eu pensei bastante, sabe, tenho pensado sobre essa pergunta, né? Uma profissão do futuro, né? Se elas são profissões do futuro, eu não sei, mas eu acho que elas são importantes hoje, são muito importantes, e no futuro muito próximo, eu digo que é o futuro, que é o cotidiano, nem dizer que é do futuro, para mim já é do futuro. Então, as duas profissões, elas têm que ter um papel fundamental, né, na mudança dos hábitos alimentares das pessoas e na sensibilização, né, do que a gente come. Para além do processo de nutrir, a gente sabe que a gente tem que se nutrir, mas tem outros aspectos e impactos que são importantes, que é a profissão, tanto o engenheiro de alimentos quanto o gastrônomo tem que alcançar. Impactos ambientais, culturais, e verificar, né, que tipo de alimento é esse que a gente está escolhendo para comer e quem é que está produzindo. São grandes empresas, né? Quem é que produz o agronegócio, que vai lá e planta uma monocultura e que acaba com as outras culturas, ou é o agricultor familiar? E quem é que está escolhendo essas comidas? Quando a gente vai escolher, será que a gente pode escolher? Eu tenho a opção de escolher do pequeno produtor, um produto orgânico, ou não, eu não tenho essa possibilidade. Eu só tenho um de grande produtor, um geneticamente modificado, que hoje a gente praticamente não consegue escolher isso, né? Quando a gente pensa, soja, milho, é monocultura de um processo transgênico, né? Então, a gente não tem essa possibilidade de escolha, mas eu acredito que o futuro seja isso. O engenheiro de alimentos,
o gastrônomo, o profissional que trabalha com alimentação, mostrar para a população que a gente tem outras possibilidades, além do que o mercado impõe. Professor, o senhor já acabou comentando alguns impactos que essas duas profissões têm, ou que outras, talvez se você quiser falar um pouco mais sobre a importância delas, ou alguns outros impactos sociais que elas podem causar, não só hoje, mas que podem repercutir nos próximos anos. Certo. Então, assim, se a gente pensar no primeiro, vamos pensar assim, nutricionalmente, né, do produto. Então, se a gente pensar o que a gente vem produzindo, esses alimentos, se a gente está percebendo, né, se quando a gente está consumindo o produto, se hoje se fala muito de rótulos limpos. Esse termo se refere muito não ao rótulo não ter nem informação, mas que aqueles alimentos eles tenham menos ingredientes na formulação, menos aditivos, e aí a gente pensar, né, sobre esses alimentos livres de transgenia, adubos, fertilizantes, esse agrotóxico, né, que hoje estão, assim, disseminado, a gente consome, assim, uma quantidade grande, né, como é que isso vai afetar a nossa saúde? A gente, né, o engenheiro de alimentos, como responsável também, dele pensar, né, será que eu consigo ter um processo produtivo para que esse alimento, ele dure mais tempo, mas que eu tenha, né, será que eu consigo ter um processo que seja menos danoso, que eu vou colocar menos conservante naquele produto? Será que uma alternativa hoje, muitos são os extratos naturais para aumentar a vida de prateleira? Será que eu posso optar por isso? Será que a empresa que eu trabalho? Então, é a responsabilidade do profissional também, é da empresa, mas o profissional que está trabalhando, ele pode também diminuir esse impacto. Quando eu penso nos corantes, né, esses alimentos, será que eu preciso estar tudo corado, tudo igual, tudo padronizado? Será que não pode sair um lote de uma coisa e um lote de outra, respeitando a matéria-prima que está vindo ali, o consumidor, será que ele quer realmente isso padronizado? Então, acho que esse aspecto com relação à saúde do consumidor, ele é muito importante. Professor, trazendo para um cenário mais caótico, digamos assim. No filme Vingadores Ultimato, o personagem Thanos tem o objetivo de dizimar metade dos seres vivos do universo, pois ele acredita que a quantidade de recursos é muito inferior ao da população e assim ele quer balancear o universo. Trazendo para a nossa realidade mundial, você acredita que a ciência tem potencial para superar a barreira da fome, ser proporcional ao número de habitantes? E nesse contexto, onde entraria a engenharia de alimentos e a gastronomia? Certo, essa é uma ótima pergunta, né? Aquela pergunta de $1 milhão. Mas eu vou trazer algumas informações que eu pensei aqui para vocês, e aí eu vou responder essa pergunta com uma outra pergunta e um questionamento para ficar aí para todo mundo que vai escutar. Então, eu nem pensei em dados de 2020, porque a gente teve, né, está tendo anos caóticos, né, com a pandemia, mas, segundo a FAO, né, a OMS, em 2019, cerca de 14% dos alimentos foram perdidos, né, desde a colheita até chegar ao varejo. Essa perda não foi na cadeia produtiva como um todo, mas, né, para alguns alimentos, se tem perda de 50% durante toda a cadeia produtiva. Né? Então, é uma perda muito grande, vai variar de acordo com o alimento, desde o campo, lá da pesca, do abate, até chegar na mesa do consumidor. Então, hoje, se eu perguntar aqui para vocês, todo mundo joga alimento fora, se não for todo dia, toda semana. Então, aliado a isso, eu pergunto, né, será que a falta de tecnologia para conservação, falta de distribuição, tecnologias para armazenamento e distribuição, falta de aproveitamento integral dos alimentos, falta de políticas públicas de distribuição de renda também não são responsáveis por essas perdas? Então, eu deixo essa pergunta, né? Mais do que eu responder, é a gente pensar, né? Será que falta alimento no mundo? Ou será que esse alimento ele é mal
utilizado e distribuído. Verdade, professor, uma ótima observação. Sabemos que a alimentação não é apenas uma fonte de energia ou suprimento para o ser humano, mas também é um elemento cultural extremamente importante numa comunidade, pois é capaz de conectar as pessoas, pois eles são produzidos e preparados por pessoas e para pessoas. Temos ouvido falar muito hoje em dia sobre as soft skills, que são, em poucas palavras, competências ligadas a aspectos comportamentais e que tem se tornado cada vez mais necessário que profissionais de diversas áreas possuam, incluindo aqueles que lidam com alimentos. Gostaria de saber como você percebe essa necessidade dentro do âmbito profissional do engenheiro de alimentos e do gastrônomo. Do gastrônomo, eu percebo muito essa formação, né, pensada na cultura, na responsabilidade social, de aproximação, né, da produção de alimentos com aspectos sociais. Eu vejo isso muito claramente nos cursos de bacharelado. Eu posso dizer que eu posso falar mais por a minha aproximação pelos bacharelados, pela própria formação e as disciplinas que tem dentro da estrutura curricular, de antropologia, de história da alimentação, de cozinhas locais, cozinha cearense, cozinha brasileira, as cozinhas regionais. Então, eu posso dizer que tem, sim, essa aproximação. Em relação à engenharia de alimentos, eu acho que ela precisa dessa aproximação social e cultural vindo lá da formação, né? Eu acho que há uma preocupação muito grande com a parte técnica do processamento de alimentos, mas esse aspecto social e cultural, ele, até hoje, né, nos cursos de gastronomia do Brasil, de engenharia de alimentos do Brasil, ele tem sido negligenciado, né, e a gente não pode pensar em alimentos sem pensar nessa parte social e cultural. Professor, o senhor poderia falar para a gente um pouco sobre de que forma um engenheiro de alimentos interfere na função de um gastrônomo? Um poderia, por exemplo, suprir a necessidade do outro? Deveriam se complementar, né? Não só esses dois profissionais, mas aí eu juntaria, né, a esse grupo aí, os nutricionistas também, hoje, mais recentemente, os nutrólogos. Eu acho que eles deveriam todos trabalhar em conjunto, cada um com a sua competência, o engenheiro de alimentos entender o que é que o gastrônomo precisa lá no produto final dele, para que durante o processo produtivo e pensar na engenharia, ele entender o que é que eu quero como produto final, né, o que é que eu vou trabalhar. A gente vê isso muito, sim, muito levemente acontecendo, né? Mas eu acredito que é uma questão de tempo, né, desses profissionais começarem a trabalhar em conjunto, né? Quando eu penso no nutricionista, né, também eu vou colocando aqui junto, não adianta de nada, às vezes eu ir no nutricionista, ele sugerir um cardápio, né, maravilhoso do ponto de vista nutricional, mas que às vezes a população, aquela pessoa não tem acesso àquilo é muito caro para eu ter, ou o nutricionista não sabe preparar, não sabe dizer como é que prepara, aí eu preciso do gastrônomo para dizer assim, a melhor forma de produção aqui é uma cocção seca, uma cocção úmida, né? Então, assim, a gente pensar isso e pensar assim, quem foi que produziu aquele alimento? Foi o engenheiro de alimentos. E quais são as alternativas que eu tenho ali naquela produção de uma gordura que eu vou utilizar? O que ele produziu de gordura? Eu tenho uma manteiga, tenho uma margarina, tenho um óleo de soja, um azeite de oliva. Eu acho que aí todos eles juntos é que vão fazer com que a área de alimentos se valorize. Essa é a devida importância, então, que todos trabalhem cada vez mais juntos, né? Com o passar dos anos, se vê um grande avanço no estudo e na produção de alimentos inovadores, que chamam a atenção pela forma como são apresentados ao consumidor. Dessa forma, trazendo para a sua área de atuação, você poderia explicar o que é a gastronomia molecular e dar alguns exemplos das técnicas usadas por ela? Bem, a gastronomia molecular, né, às vezes ela é confundida também, aí eu vou fazer essa distinção para a gente entender o que é. A gente tem a gastronomia molecular e a cozinha molecular. A gastronomia molecular, o que ela faz? Ela tenta
explicar e explorar os fenômenos que acontecem durante a produção de um alimento. Explicar o que é a engenharia de alimentos, o que é a ciência de alimentos, já explicava já faz tempo no processo de produção do alimento em grande escala. Então, ela tenta explicar isso numa escala menor. Né? Vou dar um exemplo bem simples, que eu falei até agora, da cocção. Qual é o melhor processo para eu fazer, por exemplo, um legume? Se eu procurar hoje na literatura, isso não é de nenhuma área, nem é da ciência de alimentos, nem é da tecnologia de alimentos. Então, caberia à gastronomia fazer esse estudo, porque a engenharia de alimentos vê o processo produtivo na indústria, mas quando chega para o consumidor final, não faz. É melhor o quê? Eu colocar no forno, no banho-maria, no micro-ondas, a gente não sabe. Então, assim, só um exemplo do que a gastronomia molecular estuda, né, esses fenômenos que acontecem. E dentro da gastronomia molecular, né, com a cozinha molecular, foram desenvolvidas, né, ou então se pegou mesmo da indústria de alimentos, alguns ingredientes que já eram utilizados na indústria de alimentos, como os espessantes, hidrocoloides, e eles vêm sendo utilizados dentro da cozinha. Foi com uma escala menor, para melhorar a qualidade dos alimentos. E hoje, se você olhar, né, nesses grandes restaurantes, quando a gente vê nesses programas, né, de culinária, a gente vê aquela gastronomia molecular como magia, e a gente costuma ver no curso que é uma cozinha show, né, cozinha espetáculo, que lá ali não é o que a gente quer ensinar, passar para os alunos, né? E hoje, na gastronomia molecular, eu trabalho muito com os alunos essa parte também social, de tentar utilizar das ferramentas da cozinha molecular para desenvolver um alimento para um autista que tem uma restrição na textura, na cor do alimento, poder modificar esses aspectos, a viscosidade do alimento, para uma alimentação hospitalar, uma pessoa que está fazendo um tratamento, né, para um câncer, que tem problemas com sabores, né? Então a gente tentar mascarar alguns sabores utilizando alguns ingredientes que são utilizados na cozinha molecular, né? E tem assim várias outras coisas para cozinhas para alérgicos, para intolerantes. Eu tenho um filho que tem todas as alergias do mundo caíram nele, né? Alimentares. O sonho dele era comer um ovo, né? E um dia eu fui dar uma oficina e lembrei que estava com um material dentro do carro, né? Quando voltei, aí disse assim, eu vou já fazer um ovo para ti, né? Eu tinha preparado na oficina um ovo, e aí fiz um ovo ali para ele, um ovo estrelado, dentro de uma caçarolinha, e ele comeu ali 2 ovos, né? Então, para ele, que nunca tinha, assim, aquele sentimento foi bem emocionante, dele comer um ovo, né? Mas era o quê? Era uma clara feita de graviola e uma gema, que a gente faz a gema mesmo, a esfera, né, grande, nesse dia era de maracujá. Então, para ele comeu um ovo, né? Então, você conseguir inserir essas pessoas que têm algum problema, um distúrbio alimentar no cotidiano e ela ter a emoção que as outras têm, isso também faz parte dessa gastronomia social. E tem vários outros exemplos, né? Quando a gente pensa lá, eu tenho uma aluna que trabalhou fazendo sushi, fez uma barca de sushi, linda a barca, uma sobremesa, né? Então, nada que tem lá é de verdade, né? Tem alguns que até chamam a cozinha de enganação, né? Para mim não é cozinha de enganação, é uma cozinha que vai lhe fazer, né, abrir os olhos, se surpreender quando você come aquilo, né? E ela vem também, como eu falei para vocês, apresentar essa possibilidade de outra forma de alimentar. A gente tem feito hoje os queijos, que não são queijos, né? Mas os queijos veganos a partir de tratos de oleaginosos, né? Que também é um outro ramo. Então, para quem tem intolerância, que tem alergia à proteína do leite, né? São outras opções também, né? Então, a gente tem trabalhado dessas formas. Eu acredito que tenha sido uma emoção muito grande para o senhor também, como
existência de ser humano também, proporcionar para outras pessoas aquilo que você pode ter, porque às vezes falta na gente esse senso de se colocar no lugar do outro. Professor, dos produtos consumidos pela maior parte da população, quais possuem uma interferência direta da gastronomia molecular, digamos assim? Hoje eu posso dizer que esses, como eu até falei agora para vocês, esses queijos, né, que hoje estão no mercado, os queijos veganos. A gente não falou aqui nada também, é uma área que eu tenho trabalhado muito, que é o plant-based, né, que é a gente pensar nessas proteínas de plantas. Então, os hambúrgueres que estão aí os hambúrgueres veganos que estão aí no mercado, né, todos eles, se a gente pensar, eles têm produtos, né, ingredientes utilizados na cozinha molecular para que eles possam ser assados, né, e não se desmancharem aqueles produtos. Então, aquele ligante, ele é ingrediente da cozinha molecular. A gente está trabalhando, desenvolvendo agora embutidos também, essa mesma linha. A gente tem os sucos clarificados, molhos, peços, né? As gelatinas e produtos com gelificantes. Eu tenho também uma linha, né, de pesquisa que são as frutas reestruturadas. Então, a possibilidade da gente fazer uma fruta no formato que a gente quer, né? A partir de uma polpa, ou uma fruta que não está no momento, né? Não está na época, né, de colheita, e eu ter essa fatia de fruta para uma determinada ocasião, né? Ou então para as crianças levarem para um lanche na escola. Então, ela tem, isso também já tem no mercado. Então, ela tem em alguns produtos, né, a gastronomia molecular já presente. Muito legal, professor. Acredito que a palavra que pode definir tudo isso é empatia, né? Não só para você, mas também para com o outro. Para finalizar nossa conversa, quais dicas você daria para o estudante que está em dúvida de qual curso escolher entre a engenharia de alimentos e a gastronomia? A primeira coisa que eu tenho a dizer, né, com relação à engenharia de alimentos é que a engenharia de alimentos, ela tem, né, na sua formação muito cálculo, muita química. Você achar, né, que entrar e já vai fazer o processo de alimentos, não é verdade, né? Então, primeiro você tem que ter aptidão para essas áreas, né? Cálculo, a ciência de química, biologia, porque vai ter muita microbiologia junto, né? E que você pense, né, a possibilidade de trabalhar também dentro de uma indústria. Então, acho que esse é o profissional, né, que vai estar também ligado, assim, para saber o que tem de mais novo e que ele possa pensar algo novo, inovador, que facilite a vida do consumidor também. E com a gastronomia, também vou falar um pouco da gastronomia do bacharelado, que aí é uma preocupação, né, que esse profissional vai ter com toda a cadeia produtiva do alimento, com a responsabilidade social na produção desse alimento, até chegar ao consumidor final. E também, né, ele não pense que no curso de bacharelado ele vai sair um profissional com aptidão, e acho que nenhuma formação ela dá isso, né, que aquele profissional está pronto para chegar no mercado. Nosso bacharelado, ele não objetiva formar um profissional para ser um chefe de cozinha. Se ele quiser, ele pode ser, mas ele vai ter que galgar algum espaço, né? A gente quer um profissional que entenda o que é a produção de alimentos de forma bem mais ampla, e não fique lá preocupado só com as técnicas de preparo de alimentos. Acho que isso, ele é o que, para mim, é o que menos importa. Isso aí ele aprende na vida. Acredito que, como frase geral, o esforço, no fim, é recompensado. Independente da área que você escolher, o seu esforço vai ser determinante para o seu sucesso. E, professor, nós agradecemos mais uma vez por sua disponibilidade para conversar conosco. Agora abrimos este espaço para as suas considerações finais, ou para você deixar uma mensagem importante para os nossos ouvintes. Eu queria agradecer também a participação. Foi muito bom aqui o momento de conversa e compartilhar com vocês algumas coisas, aprender algumas coisas, alguns termos que vocês falaram aqui, até alguns personagens, né, que citaram, para mim, né, eram... conhecia de nome, mas não sabia como era essa história, né, que estava por trás, né? Então, eu digo assim, que cada profissão que você escolhe, que você
dê o melhor de si dentro da universidade, aproveite os momentos, né, que são lhe dados, as oportunidades são muitas, mas a gente tem que pegar todas, né, e aproveitar o que tem de melhor. Então, chegamos ao fim de mais um episódio, no qual tratamos sobre o tema bastante relevante para os estudantes que estão buscando saber mais sobre a gastronomia ou a engenharia de alimentos. Esperamos que esse episódio tenha sido tão proveitoso para vocês como foi para a gente. Obrigada, Paulo Henrique, e todos os nossos ouvintes. E esse é mais um Engenharia de Quê?